A revista britânica The Economist publica um editorial em que pede que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desista de concorrer à reeleição neste ano. A capa divulgada hoje traz a foto de um andador com o selo da presidência americana e a frase "sem condição de comandar". Biden é o candidato do Partido Democrata nas eleições de novembro, mas vem recebendo uma série de apelos para retirar a candidatura depois do desempenho ruim no primeiro debate. O ex-presidente Donald Trump é quem concorre pelo lado republicano. A Economist, ela tem capas espetaculares. Ela fez uma capa sobre o Brasil, que quando o Brasil estava bombando na economia, era o Cristo Redentor decolando como se fosse um foguete. Foi uma capa, para nós, muito importante, histórica, né? E essa capa, ela resume exatamente o que está acontecendo, né? Não se trata de um governo ruim ou bom, não é juízo de valor. Não tem gráficos nessa capa. Quem não viu a capa, pode procurar nas redes sociais. É, como descreveu o Fábio, um andador com aquele brasão da presidência da República dos Estados Unidos, como se o Joe Biden fosse uma pessoa... Realmente, aquilo ali traduz, né, a dificuldade até física, as limitações até físicas. Aliás, as limitações do Joe Biden, elas são visíveis, né? Na hora de se expressar, na hora de andar. Veja, o presidente dos Estados Unidos não precisa andar. Não precisa andar. Senão você não poderia ter um presidente que usasse cadeiras de rodas, como já aconteceu nos Estados Unidos ou em qualquer país do mundo. Não é isso, não é isso. Isso é uma forma de descrever uma limitação que ele tem, que não se trata de uma dificuldade para deslocamento. É a senilidade na sua pior expressão. Porque uma pessoa idosa ou uma pessoa mais velha até do que o Joe Biden pode ter uma vitalidade mental muito grande. A gente vê vários casos, não só vitalidade física, como a gente vê, mas também vitalidade mental, uma agilidade mental, uma capacidade de raciocínio muito grande. Não significa que uma pessoa mais velha não tem condições de ser presidente da República. Não é disso que se trata. Mas Joe Biden está sendo questionado como um candidato difícil de engolir, porque o próprio eleitor que quer derrotar o Donald Trump olha para ele e diz: mas e aí? Eu vou votar no Joe Biden, mas ele vai conseguir tocar o barco? Essa que é a questão. Ele vai conseguir tocar? E aquela sensação, aquele gosto ruim de que não. Eu lembrei aqui ontem, vale a pena para quem não ouviu, só rememorar, 2014, quando a Dilma disputou a reeleição, uma parte do PT e o próprio Lula queriam que ela se afastasse e desse lugar para ele, Lula, ser o candidato em 2014. E ela não topou. Não dá para a gente dizer que ela não mostrou vitalidade. Do contrário, ela não teria sido um desastre nos debates com o Aécio Neves. Pode até não ter sido maravilhosa nos debates, mas foi o suficiente para ganhar do Aécio Neves. Então, se ela não foi bem, o Aécio foi pior. Não era o momento de trocar. Havia um sentimento no Brasil, tanto é que ela ganhou, de que era o caso de deixar ela mais 4 anos. A escolha foi errada dos eleitores? Pouco importa, né? O eleitor escolheu o Jânio Quadros, né? O eleitor escolheu o Collor, o eleitor escolheu a Dilma, do jogo, né? E o eleitor resolveu, por exemplo, na reeleição do Jair Bolsonaro, que ele não tinha condições de ser, mas foi por um triz. Não é que o Bolsonaro estava com um problema especial. O Bolsonaro tinha uma questão ligada a escolhas que ele fez no mandato dele, que se ele não tivesse feito, ele teria chances de ter ganho a reeleição. Se ele tivesse tomado a vacina, por exemplo. Mas ele resolveu brigar com o Supremo, brigar com a vacina, brigar com a ciência. Aí custou ele a reeleição. Se ele não tivesse feito isso, olha, não sei se o Lula teria ganho. Não tenho a menor ideia. Não dá pra gente voltar e fazer 2 eleições, né? Uma com o Bolsonaro sendo racional nessas coisas e outra o Bolsonaro sendo Bolsonaro. E aí você faz 2 eleições e vê o que acontece. Não dá. Não é como na ciência que você pode ter, né, o grupo de controle. Mas é diferente. O Bolsonaro foi em frente,
achava que ia ganhar, tinha chance de ganhar, teve chance de ganhar, mas teve um probleminha ali que atrapalhou. A Dilma ganhou em 2014. Então, de certa maneira, o que o Lula vai dizer? Ela foi reeleita. Se depois ela fez um mandato desastroso, isso é outra questão, mas ela venceu a eleição. Quer dizer, o argumento de que o Lula seria um candidato melhor do que ela, fica ali para quem acredita, para quem não acredita. O fato é que ela ganhou a eleição, derrotou o PSDB e pronto. Mas o Joe Biden não, as pessoas estão olhando e falando, meu Deus do céu, principal país do mundo, nós somos o país mais rico do mundo, mais importante, tem uma briga, uma disputa comercial, política, geopolítica, militar, com Rússia, com China, Coreia do Norte. Nós estamos disputando a supremacia econômica do mundo. O século americano, que foi o século XX, estamos no século XXI, tem gente querendo chegar e passar a gente na economia. Está chegando aí a China forte, né? Mas muito forte. Como é que ficam as relações com a América do Sul? Como é que ficam as relações com a Europa? Com a própria China? Com o México? E nós vamos deixar isso com o Biden. Então a pessoa fala, meu Deus do céu, não faz sentido. E aí aumentou a pressão para o Biden sair. E coincidiu com uma pesquisa mostrando que a Michelle Obama tem chances reais de vencer o Donald Trump. Mas o peso da política, a política não é feita pelas pesquisas, ao contrário do que muita gente imagina, né? Nós, eleitores, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, qualquer lugar do mundo, nós escolhemos entre aqueles candidatos que o meio político selecionou. A gente não vai... Tudo bem, nos Estados Unidos tem prévia, aquelas coisas todas, mas ainda assim, a gente não pega e tira do nada o nome, né? Eu vou escolher um deputado federal, o meu amigo que trabalha ali na padaria. Não. Ele, da padaria, tem que se filiar a um partido, conseguir uma legenda, sair candidato, ele vem falar comigo. Agora eu sou candidato, você vota em mim. Então, ele precisa agir primeiro. Eu não posso escolher qualquer um, né? Não é uma votação pela internet que você escolhe qualquer um. Tem um monte de coisa acontecendo, você vai lá e escolhe. E aí fica muito difícil, porque ou o Biden cai fora, ou a família Clinton, de alguma maneira, tira apoio e repensa esse desenho, ou então, vamos ver no que dá. Trump está adorando, porque mesmo trocando o candidato é crise. Agora, se botarem a Michelle Obama e isso realmente atrapalhar a vida dele, aí nós vamos ter uma... O fato é, essa eleição ela é sui generis, não é uma eleição comum. Os americanos nunca viram isso na história. Então nós estamos acompanhando a história e uma eleição no país mais importante, né, do ponto de vista geopolítico do mundo. Eu fico pensando, Gui, o impacto dessa capa para a vida do Joe Biden, aí falando pessoa física, né, pensando num senhor de 81 anos, o lado humano, um homem que trabalhou a vida toda e a família dele. Porque se ele estiver passando por alguma coisa, embora a Casa Branca negue, né? Mas se ele tiver tido um diagnóstico de algum problema de saúde, como deve ser duro, né, essa percepção. Além da própria percepção de estar perdendo as condições físicas ou mentais, ainda ter toda essa exposição e essa cobrança e essa pressão. Quando surge um diagnóstico de uma doença degenerativa, por exemplo, a gente não sabe se é o caso dele, mas quem assistiu ao debate viu que normal ele não tava. E aí ele tenta disfarçar, falou que estava cansado, né? Até tentou fazer uma brincadeira falando que era questão da mudança de horário. Mas tá claro que é algo que vai além da vontade dele, ou além do, enfim, da força de vontade, né? Então, quando surge um diagnóstico, e seja lá qual for, se é que tenha, porque como eu disse, a Casa Branca até agora nega, mas nega porque muitas vezes o paciente sente vergonha. Sente vergonha de falar, para falar para pessoas próximas, às vezes para até familiares, enfim, parentes, pessoas próximas. Então, não sei, eu particularmente achei de extremo mau gosto colocar um andador num momento que pode estar sendo muito delicado para ele e para a família. Faz parte porque é uma figura pública, né? A gente está falando do presidente dos Estados Unidos, mas, enfim, deve ser muito difícil para uma pessoa quando chega esse momento dela parar por não ter condições. E ainda mais os outros apontando, né? Não sei. É claro que faz parte do jogo, né? Mas esse andador na capa, pra mim, pegou, viu? Particularmente pegou. Não, é uma crítica pesada, né? Pesada. Agora,
É a tal história, né? É a mesma revista, como eu citei aqui o exemplo, que em algum momento colocou o Brasil decolando e depois fez uma capa do Brasil caindo, né? Quer dizer, é impiedoso, né? Se você for pensar, é uma capa ácida, impiedosa, mas ela traduz o humor e a angústia das pessoas. E você tem que representar graficamente essa fragilidade, né, do Joe Biden. E é muito frágil. Eu sei que é difícil. Agora, a presidência dos Estados Unidos não é um cargo para ser ocupado por piedade, né, por generosidade. É feito para ser ocupado por alguém que demonstra vitalidade. Não tem ligação com a idade. O rei da Arábia Saudita é mais velho do que ele, o presidente da Irlanda é mais velho do que ele, o emir do Kuwait é mais velho do que ele, se pegar o presidente da Itália... Não são poucos os casos de autoridades mais velhas do que o Joe Biden. O Joe Biden chegou num estágio que, lamentavelmente, aliás, isso já foi tema da eleição anterior, não é dessa eleição, já foi tema da eleição anterior, mas não foi o suficiente, tanto que o Trump, assim como o nosso Bolsonaro, perdeu a reeleição, não conseguiu. Então, a fragilidade do Joe Biden, que já existia e já era tema de discussão, não foi forte o suficiente para derrotá-lo, porque as fragilidades do Trump eram maiores. Agora, o jogo virou. Neste momento, eu não sei se é para lamentar, né? Você olha uma capa dessa, ela é dura, ou se não serve de chacoalhão para... Não precisou dessa capa, né? Quem assistiu o debate, eu não sei, Débora, se você viu, o Fábio viu, mas assim, a sensação de assistir o debate era como ver essa capa. Era tão ruim quanto ver essa capa, porque você via o Joe Biden falando, não falando, né? Ele não conseguia concluir uma ideia. Não é que foi assim o debate inteiro. Aí no dia seguinte ele estava bem. Aí você fala, mas vem cá, ele vai governar como no dia seguinte ou ele vai governar como no dia do debate? Eu quero isso para o meu país. É isso que eu acho que o americano está pensando hoje. Claro, entre outras coisas, né? Tem que pagar as contas, mas ele vai ter eleição em novembro e ele tem que decidir. Eu fico com o Trump capaz de falar 30 mentiras em 2 horas, ou eu fico com o Joe Biden, que eu não sei do que ele é capaz mais. Eu simplesmente não tenho mais certeza se ele é capaz de governar, não é capaz de governar. E aí, então, eu vou votar no Joe Biden e vou ter o vice. Bom, mas se é o vice, então vamos já pensar no vice. Isso é ruim quando você toma posse pensando no vice. Não é uma coisa muito tranquila. Enfim, desafio pesado para o americano, né? Se é ruim para o Biden, imagina como é para o americano, que tem que pensar quem é que vai liderá-lo.